E aí, moçada, tudo bem? Bom, hoje nós vamos fechar esse capítulo de temperatura e calor, tá? Falando um pouco sobre os mecanismos de trocas de calor. A gente viu na aula passada como calcular a quantidade de calor sensível e latente, tá? E agora a gente vai ver quais são os mecanismos físicos de trocas de calor. Então existem 3 mecanismos pelos quais os corpos trocam calor uns com os outros, tá? O primeiro deles é a condução, certo? Então a condução térmica, ela ocorre no interior de um corpo ou entre 2 corpos, e para isso você tem que ter o contato. Então, como ocorre a transferência de calor por condução? Na verdade, quando você aquece uma extremidade de uma barra, por exemplo, certo? Quando você começa a aquecer essa barra, o que vai acontecer? Você vai aumentar a vibração das moléculas que estão imediatamente próximas ao fogo, certo? Se você colocar um fogo, um isqueiro, uma vela em uma barra, você vai aquecer essas moléculas que estão inicialmente próximas ao fogo. Consequentemente, essas moléculas que vão aumentar a sua vibração, certo? Elas vão passar esse aumento de vibração para as demais e vai haver um fluxo de calor aqui dentro, certo? E esse é o processo que ocorre de condução, mas em momento algum essa molécula daqui vem para cá, elas não se movimentam, certo? Então, porque elas não se movimentam, esse processo ele ocorre bastante nos sólidos, tá? É o processo que ocorre predominantemente nos sólidos, a condução, certo? Os outros dois são a convecção e a radiação, que eu vou falar daqui a pouco quando a gente for mostrar os próximos slides, tá? Bom, então, se você considerar 2 corpos em contato com uma seção, com uma barra aí no meio, tá? E você considerar, por exemplo, que tem um corpo com temperatura mais quente, que é o que ele está chamando aqui de TH, tá? E um corpo com temperatura mais fria. A princípio a gente já sabe o que vai acontecer aí, né? Que é o quê? Vai haver uma transferência de energia do corpo mais quente para o corpo mais frio. Essa transferência de energia é o calor, tá? Mas como calcular, ou do que depende essa transferência de calor? A princípio, intuitivamente, se eu tiver uma área maior desse condutor aqui no meio, certo? Se essa área for maior, se forem 2 condutores, como nesse caso aqui, você vai, se forem 2, você vai dobrar a quantidade de calor que passa, certo? Ao mesmo tempo, se você tiver um condutor, uma barra mais longa, o que vai acontecer? A transferência de calor vai se dar mais devagar, certo? Então, colocando isso em equações, como é que a gente faz para calcular a transferência de calor? A gente tem como calcular uma grandeza chamada taxa de transferência de calor, que eles chamam no livro de H, tá? Então, H é a taxa de transferência de calor, que é nada mais nada menos do que o calor por unidade de tempo, certo? dQ, dt ou ΔQ, ΔT, dependendo do nível de complexidade da questão. Em geral, a gente usa muito ΔQ, né? ΔT nesses casos, nesse tipo de questão. E aí a gente vai escrever essa equação de outra forma. A princípio, obviamente, quanto maior a diferença térmica entre
a barra, o quadrado aqui, o cubo de temperatura mais quente e o cubo de temperatura mais fria, você vai ter uma taxa de transferência de calor maior. Então, essa diferença, ela é importante, certo? A área da seção transversal também é importante, certo? E essa taxa de transferência é inversamente proporcional ao L, que é o comprimento dessa barra, certo? E aqui a gente adiciona uma constante, uma constante K, tá? E essa constante K é a chamada condutividade térmica. Então, para ficar melhor, a H, que é a variação do calor por unidade de tempo, ou a taxa de transmissão de calor, é K, A, delta T, né? Ou diferença de temperatura entre elas, dividido por L, onde K é uma constante, certo? Que depende do material, que chama condutividade térmica. Certo? Tranquilo? Beleza. Então, essa é a transmissão de calor por condução, tá? Já nos fluidos, o que ocorre? Em geral, a transmissão de calor num fluido, ela ocorre por convecção. O que é isso, professor? E aqui vai um bônus para os meteorologistas da turma, tá? O que ocorre? Se você tiver um recipiente repleto de líquido, quando você começar a aquecer esse recipiente pelo fundo, o que vai acontecer? Em geral, por condução, você vai aquecer a porção que está imediatamente próxima ao fluido, certo? Quando você aquece essa porção, como é um líquido, o que vai acontecer com esse líquido aqui, certo? Ele vai se expandir um pouco e vai ficar menos denso, certo? Como ele vai ficar menos denso, ele vai subir. Certo? Já as porções que estão aqui em cima estão mais frias, né? Se elas estão mais frias do que essa água que está aquecendo aqui, elas vão o quê? Descer. Certo? Só que quando elas chegam aqui embaixo, elas começam a aquecer. E aí elas sobem. E as que estão lá em cima estão mais frias do que elas, descem. E esses movimentos que ocorrem aqui, tá? Para cima e para baixo, é o que a gente chama de correntes de convecção. Certo? E em que meio material a convecção ocorre, professor? Bom, primeiro detalhe, né? Isso daqui quer dizer que você está transportando calor a partir do transporte de matéria. A matéria está andando aqui dentro do líquido, tá? É o que está mostrando nessa imagem aqui também, ó. Você tem um sistema que está aquecendo aqui essa água e você tem as partículas que estão imediatamente próximas a esse sistema que está aquecendo estão subindo porque elas ficam menos densas, certo? E isso daqui ocorre nos fluidos. Professor, ocorre condução nos líquidos também? Sim, mas a troca de calor predominante nos fluidos, ela é a convecção, tá? Então, um exemplo disso é a atmosfera terrestre, né? A gente sabe que a atmosfera da Terra é um fluido e ele está em constante movimento, certo? Então, algo que ocorre bastante, e aí tá o bônus para os meteorologistas, né? Algo que ocorre bastante é a brisa do rio ou brisa marítima. Então, como é isso? Em geral, você tem aqui terra e um líquido qualquer, né? Mar ou rio. Certo?
E o Sol Todo-Poderoso está aquecendo a tudo e a todos aqui em cima, certo? Certo? Então, imagine o seguinte. A água, o calor específico da água, ele é um calor específico muito elevado. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que você precisa de muito calor para você poder aquecer a água, certo? Diferentemente de outros materiais, como por exemplo a areia, que está na terra, né? Então, outro exemplo, quando você coloca uma panela no forno, no fogo, né? No fogão, se você esperar 5 segundos, ela já está muito quente. Enquanto que a água, você demora um tempo até que a água aqueça. Por quê? Porque o calor específico, a capacidade térmica da água são mais altos do que nos metais. Pois bem, então, em geral, o que acontece? De dia, certo? A Terra, ela aquece muito mais rápido do que o mar, né? Ou o rio. Então, aqui está quente. Deixa eu colocar outra cor aqui. Aqui está quente. E aqui está frio, certo? Porque ele demora a aquecer. Então, o que acontece? Como o ar que está aqui em cima da Terra está mais quente, ele sobe, certo? Porque ele é menos denso. Certo? Só que, para ele subir, tem que descer em algum lugar, certo? Então, existe aqui uma corrente de convecção, certo? Chamada de brisa do rio ou brisa marítima, certo? Que sopra do mar ou do rio para a terra de dia e à noite é exatamente o contrário. Como é que acontece isso? Aqui está a terra e aqui está o mar ou rio, certo? O que acontece? Deu 6 horas da noite, já começa a esfriar, certo? Parou o sol, a terra já fica fria. Só que a água passou o dia inteiro aquecendo. Então a água, quando dá ali 6, 7, 8, 9 da noite, a água está quente ainda, porque ela passou o dia inteiro aquecendo. Então a água está quente. Certo? Então o ar que está em cima da água sobe e a que está em cima da terra desce, fazendo a brisa terrestre, certo? Que é a brisa que sopra da terra para o mar. Então, quem mora em regiões costeiras, no mar, por exemplo, sabe que, em geral, os pescadores em barcos que não utilizam motores, jangadas, etc., eles saem para pescar à noite, certo? Porque à noite a brisa sopra da terra para o mar, então eles saem para pescar à noite, porque sopra para cá, né? Em direção ao mar. E de dia, de manhã cedo, quando começa a aquecer e começa o vento a soprar do mar para a terra, a brisa, então eles retornam para a terra. Tá? Então essa é uma aplicação da meteorologia, lógico que tem muitas outras, e vocês podem verificar isso também ao longo do curso. Tá? Eu posso trazer mais aplicações especificamente sobre isso. Mas isso aqui é bem interessante, tá? E tudo isso são aplicações de transferência de calor, tá? Pois bem. E o último tipo de transferência de calor é a transferência de calor por radiação, tá? Ou irradiação. Então, a radiação, ela independe do meio material, tá? E ela se propaga inclusive no vácuo. Então, a radiação é o processo pelo qual o calor chega do Sol até aqui, certo? Então, nós que temos temperatura, nós emitimos calor em forma de radiação infravermelho, certo? No comprimento do infravermelho. Então, se você pegar um óculos que enxerga infravermelho, você vai ver a pessoa com as suas reações, com as suas cores aqui, né, emitindo no infravermelho, e o refrigerante que ele está tomando está geladinho, então não está emitindo no infravermelho, certo? Então, de novo, a radiação é o processo que ocorre em todos os meios materiais, inclusive no vácuo. A
A convecção é o processo que ocorre em sua grande parte nos fluidos, na verdade só ocorre nos fluidos. E a condução ela ocorre nos fluidos também, mas ela ocorre predominantemente nos sólidos, tá bom? Então, essa foi a última aula dessa parte de temperatura e calor, tá? Eu vou postar uma lista de exercícios essa semana. Como vocês sabem, o semestre foi adiado, então vai nos dar mais tempo para finalizar a disciplina mais tranquilamente, tá? Fazer a nossa avaliação no final do semestre, tá bom? Então, por hoje é isso. Obrigado pela